Fala galera nerd! Estamos aqui de volta mais uma vez no nosso Bar dos Nerds para falar sobre mais um tema envolvendo a cultura geek, cultura pop. E hoje nós vamos falar sobre games, sobre as piores adaptações de games. E para falar sobre esse assunto, logicamente, tem comigo aqui os meus amigos bardos. Manuca, seja muito bem-vinda. Obrigado, Jota. Gente, eu acho que assim, a comunidade game, ela treme na base toda vez que anuncia que vai ter uma adaptação, seja pra cinema, seja pra série. E esses daqui, coitado, quem foi fã desses aí sofreu na época. Verdade, tem que concordar. E, é lógico, caracterizado como sempre, nosso amigo Marcelo Combat. Come here! Vamos falar das piores adaptações de games e as piores perucas do mundo. Muito bem, então para falar sobre esse assunto estamos aqui na nossa casa, nosso estúdio, o estúdio Nona Madeira, e convidamos você a conhecer o estúdio para trazer o seu programa, sua banda, Estúdio Nona Madeira. É só entrar em contato através do Instagram, que é @Nona Madeira Estúdio, com S mudo, e falar com o Iago, bater um papo com ele, que ele vai falar sobre as possibilidades de trazer o seu programa para cá. Muito bem, então vamos lá, vamos falar sobre aí as piores adaptações de games. A gente tem uma lista enorme, mas infelizmente não daria tempo para falar sobre todas. Infelizmente nós temos uma lista enorme. É verdade. Precisaríamos de dias de programa para falar sobre todas as piores adaptações. Vamos trazer algumas, E aí, começa você, Manuca. Qual é a sua pior adaptação de game, na sua opinião? Gente, eu acho que essa aqui é a rainha. Não sei você, mas é o rei e a rainha das mais adaptações de game. Antes de você falar, nós temos um game aqui também, Inclusive, a segunda vez que estamos fazendo este jogo, que é o jogo das vozes. Nós temos algumas cartas, explicando brevemente aqui para quem não viu anteriormente, algumas cartas, e essas cartas, elas criam efeitos, São 4 cartas de efeitos e uma carta de anulação. Por exemplo, essa carta aqui, se ela for apontada para o alvo, esse alvo ele tem que ficar 2 rodadas sem falar, sem poder falar. Essa carta aqui, se for apontada para um alvo, ele tem que ficar 2 rodadas falando com voz de idoso. Esta carta, ele fica 2 rodadas falando cantando, Ele tem que falar cantando. E esta carta, ele tem que falar por 2 rodadas com voz de criança. Sendo que esta carta, ela anula o efeito de qualquer uma. Então ele pode usar essa carta para anular o efeito e voltar à sua voz normal. Então, essas são as cartas, esse é o jogo. Cada um tem 2 cartas de cada efeito e 4 cartas de anulação. E as cartas têm que ser descartadas após o uso. Esse é o nosso jogo, então vamos lá. Vamos começar. Pode continuar, Manuca. Então vamos lá, gente. Super Mario Bros. De 1993. Quem viveu sabe. Eu nem vivi, mas eu vi depois. Eu nem vivi, mas eu vi depois. E assim, por quê? Eu desafio qualquer um que esteja assistindo esse programa até a pachorra de dizer assim, eu sou um fã do filme do Super Mario. Olha, gente. De repente algum encanador, Não, mas tem que ser sério, sem ser pela zoeira. Você que tá me vendo aqui nessa lente, tem que ser sério. Você fala aí com a gente pelas redes sociais, no YouTube. Diz assim, eu sou um fã de verdade da adaptação de Mario dos anos 90. E porque assim, você tentar pelo menos tirar alguma coisa e falar, não, mas isso aqui o quê? Porque não tem. Nem o bigode. A pessoa que ela fez, o roteirista, eu acho que assim, ela comeu um cogumelo podre. Comeu um cogumelo podre, gente, porque nada sai de bom dali. A premissa, ela é estranha porque você quer criar, um filme de um sucesso de vendas, um sucesso da época já, um grande sucesso, e aí você traz várias paradas desconexas, porque eles saíram colocando... Só pegava o nome do personagem e às vezes não era nada daquilo, e toma aí, você é esse, e você é esse. E misturou uma parada assim bizarra que seria o Reino do Cogumelo, que o Reino do Cogumelo é a coisa mais linda que tem no jogo, uma parada linda, e quando você vai ver no filme é um bagulho todo estranho. Nós não temos a Princesa Peach, no filme. Acho que, independente de ter Peach, tinha a Daisy, ok,
beleza. Mas assim, não faz jus, não faz nada a ver com o que era do... eu acho que ali eles querem... eles lançam o tempo todo ali referências, mas as referências não fazem sentido algum. É só por lançar. Tipo assim, só bota o nome disso aqui assim e pronto, fiz a referência. Tem uma expressão que define esse tipo de filme com todas essas características que você citou. Chama-se lavagem de dinheiro. É a única coisa. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não quero, assim, ser o defensor desse filme. Não, eu não vou defender o acho filme. Necessário, acho necessário. Mas eu vou Tô muito curioso. Uma pergunta para vocês refletirem e responderem. Esse foi uma das primeiras adaptações de game que foi feita. Não lembro se foi a primeira, mas foi uma das primeiras pelo menos. Sim. Será que não sofre de ser assim uma adaptação de game num momento em que nunca tinha se feito isso? E vamos tentar fazer para ajustar um pouquinho ao que a galera está acostumada, para não ficar assim tão discrepante. Olha, eu diria que sofre é a palavra-chave do que você falou, entendeu? Sofrência. Mas... Eu acho que não há pioneirismo que justifique mau gosto. Exatamente. Eu vejo assim, tudo bem que é uma adaptação de um jogo, e a adaptação ainda vai sofrer mudanças, mas tem que ter coerência. E é uma coisa que não tem nesse filme, a coerência. E assim, o que eu acho que esse filme pecou muito foi de transformar Mario numa história... adulta, não é um filme pra criança. Gente, tem referências a várias paradas bizarras. Tem uma coisa que ele não é pra criança, né? Porque ele... O erro pra talvez não seja nem pra adultos, arrisco dizer. Justamente, para ser humano nenhum, gente. Por quê? Não é pra seres humanos. Não. Mas, então o erro deles foi não adaptar uma história infantil, fazer uma história infantil com o Mario, que ficaria muito mais legal. E foi fazer um ambiente, os cenários sujos, escuros, Nossa. dark. Parecia um filme do Batman, né? Era tudo escuro, se não fosse o reino do tão ridículo. cogumelo, gente, é todo estragado. O negócio é estranho. Eu vou citar um filme aqui que, guardadas as devidas proporções, ele é recente, é uma adaptação que sofre desse mesmo mal. Cavaleiros do Zodíaco. É uma adaptação que alguém olhou e falou assim, vamos tornar isso aqui mais maduro, mais dark, futuro, atualizar, não sei o quê. Guardadas as devidas grandes proporções, eles pegaram uma coisa que desculpa, gente, se você é adulto, Mario é infantil. Pode ser um choque pra você, mas Mario é infantil. Tá? Sinto muito quebrar a sua Desculpa sua concordar com sua esposa. Mas Mario é infantil. Então, quiseram pegar aquilo ali e transformar numa história adulta, e o troço passou do ponto que tá, sabe, num adulto assim de site, quase um adulto de site especializado do nada, uma boate lá passando um filme. Cara, não! E aquele vilão que não tinha caracterização nenhuma com o original, tinha aquele cabelo com os negocinhos assim preso pra aparecer os espinhos, sei lá, ficou muito estranho. Porque a gente tem, por exemplo, uma adaptação de Tartarugas Ninja, né? Que é uma adaptação, teve game também, mas veio dos quadrinhos e tal, mas que fizeram uma adaptação muito fiel, sabe? E é mais ou menos ali daquela época ali. Sim. Que ficou maneira. É tosco, aquele uniforme que, pra época, assim, é o que tinha, né? Mas hoje em dia, assim, uma coisa tosca. Mas eles adaptaram bem, fizeram uma coisa infantil, com piada, com comédia, uma coisa leve. Tem uma coisa que é assim, né? A gente falar o que é uma adaptação, discutir adaptação. Eu estou adaptando. Eu tenho uma coisa numa mídia e eu tenho que levar para outra mídia, porque nem tudo é um 300 que o Zack Snyder fez que você pode filmar igualzinho tá na HQ. Nem tudo funciona assim, gente. Tem coisas que simplesmente não funcionam em live action. Então, você adaptar, você tem que fazer mudanças para que aquilo funcione em outra mídia. Existem níveis de mudança. Às vezes você faz pequenas adaptações, você tira isso daqui, tira isso aqui. Isso aqui é crível numa animação, mas não é crível na tela. Vou mudar um pouquinho. Agora, existem também reinterpretações. Eu vou recontar eu vou pegar essa história aqui, eu vou contar outra história baseada nela, mas ao invés de ser no mundo de fantasia, vai ser no mundo, sei lá, tecnológico e tal. Isso existe e funciona também. O problema é que esse filme do Mario, ele fica no meio do caminho entre as duas coisas e sai nada, entendeu? Ele tenta ali entregar referências pra quem jogou ficar feliz, mas mesmo quem não jogou, não consegue assistir assim e ter uma sensação de que você tá vendo uma história mesmo se desenrolando. Porque ele não agrada nem quem é fã, porque o filme ficou uma adaptação ruim, e nem quem não é fã, porque o filme também, como o filme desligando do game, também é ruim. Isso. Então, não tem como ser bom. Acho que é por isso que ele a bilheteria nem alcançou o valor de orçamento.
Foi trágico, né? Arrecadou 2 coxinhas e um Guaravita. Não, eu tenho aqui a relação de orçamento dele. 38,9 milhões de bilheteria. Gastou 48 milhões e arrecadou 39 milhões. Até em lavar o dinheiro falhou. Cara, foi um prejuízo enorme que eles tiveram. E talvez por isso as adaptações de games desse momento pra frente demoraram pra acontecer outras adaptações. E Mario principalmente, né? A gente teve agora uma adaptação legal, que foi em animação mesmo, né? Que ficou muito boa, mas enterrou ali, fechou o caixão pra adaptação de Mario em live action. Porque, assim, esse filme do Mario, eu não sei porquê, mas me lembrou um pouco aquele Pixel do Adam Sandler. E o Pixel, ele tem ali... Não vai falar mal de Pixel, não. Não, eu tô falando assim, ele veio ali trazendo referências. Sem precisar ter ali exatamente... Igual o jogador número 1, né? Exatamente, são referências ali. Só que o do Mario, ele quis fazer isso com uma história do Mario como pano de fundo, que aí fica mais difícil. Porque quem jogou conhece o universo. É diferente do que você ter um Detona Ralph, por exemplo, também, que ele vem ali te lançando umas referências. O filme do Mario, a história é do Mario, não do filme é Super Mario filme. Então, pelo amor de Deus, precisa ter, pelo menos ali, um pano de fundo interessante pra você manter o restante do filme. Não concordamos que essa é uma das piores adaptações já feitas de games, cara. Ficou muito ruim mesmo. Ninguém quis nem falar nada, porque... Todo mundo concorda aqui. Todo mundo concorda. E aí tem uma segunda adaptação que a gente está trazendo, que é a do Marcelo, que vai explicar, inclusive, o uso do ornamento. Eu vou começar dizendo que, assim, essa peruca maravilhosa, grotesca, horrorosa, é uma homenagem a uma peruca que existe na obra que eu vou citar. E ela é tão ruim, essa que eu tô usando é tão ruim, mas ainda assim é melhor do que a do filme, entendeu? Estou falando do maravilhoso Mortal Kombat Aniquilação, que é uma sequência do Mortal Kombat, né, do Mortal Kombat dos anos 90, o primeiro filme do Mortal Kombat. E, cara, eu tava levantando os dados aqui, né, fazendo um estudo aqui de pauta aqui pro episódio, e eu dentre as informações que eu achei uma muito interessante. Eu vi uma entrevista dos criadores do Mortal Kombat dizendo que eles já declararam que... Eu acho interessante você explicar isso cantando. Acho ótimo. Eu acho muito bom. Ed Boon, John Tobias já declararam que vem esse filme como ponto mais baixo da história de toda a franquia. Meu Deus! Cantando ficou legal. Obrigado. Cara, esse filme tinha muita expectativa por causa do primeiro filme, né? Ele é a sequência, ele é o filme número 2. E o primeiro filme fez sucesso. Você pode cantar, não entendi. É verdade. Tá. Não vou usar, não. Então cante. Esse filme tinha muita expectativa. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Por isso que eu não gastei a minha. Eu sabia que alguém faria esse favor. Então havia muita expectativa para esse filme, porque o primeiro fez sucesso, né? O primeiro Mortal Kombat, a primeira adaptação, e ele não atingiu nada. Os atores desse filme, eu juro pra vocês, eu acho que era a galera assim que tava passando na rua, chega aí, quer gravar um filme? Cara, a produção foi muito ruim. A produção é horrorosa. Os figurinos, parece que eles vieram aqui no Rio de Janeiro e depois do carnaval falaram assim, sobrou isso aqui. Cara, os uniformes são horríveis. O CGI já era ruim pra época. A gente tá vendo a imagem aí do filme. Olha que coisa linda. E a imagem não tá escura, porque a imagem... O filme era assim. Não dá pra ver. Não tá ruim imaginar. O filme era assim. Eu queria ressaltar o Motaro ali no cantinho. Nessa imagem, a gente só vê ele com os dentinhos assim. Ai, é o dente. É o dente, gente. Eu acho que assim, sabe? A gente podia ter uma cartinha que tem que falar imitando com ele. E ele no filme fica assim. E é isso, a interpretação do cara é isso. E é maravilhoso, assim. Cara, eles tentaram puxar o primeiro Mortal Kombat, ele é uma adaptação mesmo, né? Ele muda bastante coisa. Ruim também. Não, mas é ruim, cara. Não, mas... Aí, como eu estava dizendo, o primeiro Mortal Kombat é maravilhoso. É um filmaço.
E no segundo, eles tentaram dar uma puxada um pouquinho mais pro game, trazer uns visuais e tal, não sei o quê, e falharam miseravelmente. É ruim demais. Esse filme, ele beira uma paródia, sabe, paródia adulta, sabe? Parece que eles pegaram um filme, aquelas versões adultas, que não vou citar, que há menores nos assistindo, mas parece isso, gente. É muito ruim. Olha essa Shiva, pelo amor, o bracinho. Eu queria destacar o bracinho. Tem até uma parte do ombro. Eu só usei a carta. Claramente tem uma pessoa de Eu usei a carta de anulação só pra falar que é o Mortal Kombat do rei. Piadas internas. Não, mas o que eu acho de ruim nesse Mortal Kombat, assim, além de tudo isso aí, é que eles jogaram tanto personagem, sabe? Eles entupiram de personagem no filme. E tem personagem que aparece assim, aparece e morre, sabe? Eles tentaram fazer a tela de seleção, né? Daqueles milhões de personagens. E todo mundo aparece. Faz uma. E olha que nessa época nem tinha Twitter, porque eu ia falar assim, se fosse hoje em dia, eu ia falar, o pessoal foi no Twitter reclamar, e ele pegaram a lista de tudo que eles reclamaram e tacaram no filme pra poder dizer. Assim, então vamos satisfazer a todos, né? Já que vocês estão reclamando. Porque provavelmente essa questão de eles quererem fazer várias paradas, referências ao game em si, explicitamente, foi porque no outro filme reclamaram que não tinha suficiente, entendeu? Pode ser isso, é verdade. E aí a gente tem que. Aí é que tá a divisão entre a questão da adaptação. Precisa ter exatamente as mesmas coisas. O equilíbrio, né? Tem que encontrar o equilíbrio. E existe uma questão também de como o primeiro filme fez sucesso. O primeiro filme fez sucesso, bastante sucesso, Jota. As pessoas adoraram o primeiro filme, Jota. Esse filme foi meio corrido. Foi tipo a expressa. Gente, vamos ter que fazer um Mortal 2, tem que fazer um Mortal 2. Aí saiu essa lista. O primeiro filme, ele fez muito sucesso. Não posso negar isso. Ele fez muito sucesso. E esse filme, ele veio na esteira, né? E aí o pessoal achou que, cara, então o pessoal gostou, vamos botar mais Mortal Kombat. Isso. Mais guerreiro, vamos mais tudo, né? Vocês estão reclamando que não tem roupinha e não sei o quê? Cara, toma ali roupinha. E que efeitos ruins, né? Não é por ser da época, não, mas os efeitos são muito ruins. Parece que você está assistindo um videoclipe. Aquele videoclipe daquela época, né? Mas é muito ruim. É péssimo. Tudo é ruim assim, nada salva. Mas então, beleza. Essa foi a escolha do Marcelo. Que eu concordo, esse filme é muito ruim mesmo. E olha que bilheteria dele salvou, hein? Assim. A bilheteria... Não, assim... Não, mas porque todo mundo foi pelo menos uma vez, por né? Por conta do primeiro. A cara. Por conta do primeiro. Não chegou a dobrar... Não foi sucesso, mas não assim... chegou a dobrar o orçamento, mas foi quase, né? Teve um orçamento de 30 milhões e a bilheteria foi de 51 milhões. Foi bastante, até porque o pessoal veio do anterior, né? Sim, não sabiam que ia ser tão ruim. Chateio. Né? A minha escolha... Cara, pra mim, assim, eu entendo que Mario é um filme horrível, Mortal Kombat 2 é um filme horrível, mas eu não tinha tanta expectativa pra esses dois filmes quanto eu tinha pra esse. Eu tava esperando muito desse filme, porque eu era muito fã. Que o filme que eu trouxe como o pior filme da adaptação de games é Street Fighter, de 1994. Cara, esse filme foi muito, mas muito ruim. A gente tinha... Primeiro que assim, começa a ser ruim... Quando os americanos tentam adaptar, né, uma produção, um game, qualquer produção oriental, né, eles tentam adaptar isso e eles transformam isso em algo americanizado, né, que eles botam lá um protagonista americano, armas e que eles gostam sempre de botar militarismo e tal. A receitinha pro fracasso. E se afastam do original. Não só isso, como foram dar, obviamente, o foco no Guile. Sim, que é o personagem americano. Americano, exatamente. Essa americanização, né, que eles fizeram. E aí o Ryu, que a gente sabe que é o personagem mais importante do game, ficou de lado para poder trazer o americano lá. O americano tem essa tendência de estragar o produto original, o oriental, né? E eles fizeram isso, mas com muita vontade em Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat não existe, vai. Cara, chega ao ponto, assim, é tanta coisa ruim que... Primeiro que o Bison é o... Raul Julia. Velho, quem escolheu o Raul Julia pra ser o Bison? É o Raul Julia de roupinha inflada. Cara, e sabe o que eu li esses dias? Que o Raul Julia, eles deixaram pra gravar as cenas dele no final pra ele ganhar peso. E não funcionou, né? Não deu certo. Mas pra quê? Escolhe logo um ator que já tem um físico. Pra que botar o Raul Julia nesse papel? Aí botaram o Raul Julia, que provavelmente era, sei lá, parente de alguém que tava... gravando. Não, mas peraí. O Raul Julia, na época, era um nome que chamaria... Pra Street Fighter, cara.
Mas é um ator que chama bilheteria Mas assim. você tem Van Damme, cara. Nem que seja pelo bizarro, entendeu? Nem que seja Mas pelo... você tem Van Damme, pra que você precisa de Raul Julia? Van Damme era o cara pra estampar ali e trazer bilheteria. Eu entendo o Sim, vamos produtor. continuar essa discussão, mas agora com uma vozinha de criança. Aí, o Raul Julia fez o Bison. Beleza, foi horrível. Ai, O Raul Julia, e dava pra ver que ele não tinha como cair dentro com o Van Damme. Imagina o Julia caindo dentro com o Van Damme. Aí, beleza, isso era ruim. Aí o Honda é um cameraman. O Honda é um cameraman. E a Chun-Li... Eu tô rindo da minha voz. Não, continua. A Chun-Li é uma repórter, cara. ai, gente. Isso a ver com Street Fighter. E aí bota um negócio de drogas, de não sei o que. Aí o Blanca, Isso é maravilhoso. cadê a foto do Blanca? Produção, foda do Blanca. Ai, não, gente. Parece um javali. O Blanca Tô bem não, seu bisão. passou por experimentos feitos pelo Dalcy. Eu preciso. Senão eu não vou conseguir continuar. Fala sério. Aí. Pode continuar, senão eu não vou conseguir. Cara, esse filme é muito errado, cara. Ele é tão errado. Eu não sei se eu tô fazendo confusão, mas eu acho que rolam umas histórias até bizarras de bastidores, assim, de que o nego fez, tipo, chapado e o caramba, fez grava. Sim, eu vi que no Mario eles falavam que eles gravavam bêbado pra poder conseguir Cogumelo. gravar. Cogumelo podre. Chá de cogumelo. Cara, mas esse filme do Street Fighter realmente é um negócio assim, cara. Até olhando pra Street Fighter, a galera não consegue adaptar Street Fighter. Já tentaram e já fizeram outras tentativas, tá? Não, tem um filme de Street Fighter que é muito O maneiro. fan-filme? O fan-filme, que é o Assassin's Creed. Aham. Esse filme é muito legal, muito legal. E acho que esse filme é muito melhor do que esse aí. Não, é difícil, feito né? por fãs. Mas é feito por fãs. Se tu ver assim, não tem qual o custo daquele filme, quanto eles gastaram. Mas é uma história bem mais próxima do game. Apesar daquela peruca horrível do Ken, aquele cabelo dele horrível, parece uma palha seca. Eu entendo como é. Mas o filme é muito maneiro, muito bom. O Akuma é muito maneiro. A risadinha não. A risadinha foi. Obrigado. Mas o filme é muito maneiro, esse filme do Street Fighter. Eu gostei pra caramba. Mas de lá pra cá não teve. Teve adaptação de animes, né? Animações e tal. O anime é maravilhoso. O primeiro. O Victory, né? Isso. Não, mas teve outra adaptação de Street Fighter, assim. A Lenda de Chun-Li. Não fala disso. Não, Então, mas é isso que eu tô dizendo. Eu Nunca ia trazer acertam. esse filme também. Nunca acertam Não deu. nos live action de Street Fighter. Não. Street Fighter, live action americano, né? Nunca acertam. Aí é que eu falo do problema dos americanos fazerem essas adaptações. Porque as adaptações de lá, que os próprios orientais japoneses fazem dos games dele, das animações, ficam maneiras. O problema é que até pouco tempo eles não tinham talvez orçamento, tecnologia suficiente para fazer uma adaptação com os efeitos que aquilo pede. Sim. Mas hoje eles já têm. E você vê, por exemplo, a adaptação de Samurai X, ficou iradíssima. Até os efeitos, tudo ficou muito maneiro. Que foi feito por eles. Mas é porque, assim, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. É lógico que o Street Fighter poderia ter sido um filme mais bem feito. Mas vamos combinar, citando o Rei novamente aqui, que você falou que é um grande fã de Street Fighter. Street Fighter não tem uma grande história, vai. É porrada. Por isso que daria pra fazer uma parada mais legal. Por não ter a obrigação de seguir uma história pré-estabelecida. Eu acho que teria que ter um pouco mais de cuidado apenas pra ser coerente. Mas tem uma história. O jogo em si não tem uma história, porque é um jogo de luta. Sim. Mas cada personagem tem um background. Então, depois no final você vê. Então tudo aquilo ali você pode trazer e montar um filme muito legal. Então, mas você precisa você precisa de alguém com boa capacidade pra fazer essa costura que no jogo não existe. E isso não é tão fácil assim. Não, tão fácil não. Mas o anime, tu pega o anime, o roteiro do anime. Sim, ficou muito bom aquele roteiro ali. Concordo. Mas aí que eu falo, o problema pra mim é a americanização da coisa. Muito, isso vai cair numa discussão, inclusive, do nosso próximo programa, que a gente vai falar sobre as adaptações live actions de animações. Eu acho que essa mão norte-americana... A mão norte-americana, ela acaba estragando muito...
Porque norte-americano. Norte-americano. Ele não sabe fazer animação japonesa. Ele precisa de pelo menos. Tá ali. Precisa de pelo menos ter a aval. Acho que o autor dessas adaptações está ali junto. Mas isso não salva, não, tá? A gente tem casos aí que. Vou citar de novo mais uma vez Cavaleiro do Zodíaco, que teve o autor lá e falou assim: essas armaduras estão maravilhosas. Mas acho que não salva assim totalmente, mas ela pode ajudar. Não, você ajuda, tem paradas dá que uma são orientação, sinistríssimas. dá uma direção. Mas depende se o autor não é um Acho que até que birulei da cabeça. Não acho só que até isso. que ponto que ele tá ali envolvido com isso, entendeu? Mas eu acho que assim, existem algumas adaptações que elas precisam ir além do autor. Porque o autor, às vezes, ele não tem o conhecimento de como você transportar isso para um filme, para um live action, que é o problema de Cavaleiro do Zodíaco. Mas talvez ele saiba ali de falar assim, só isso aqui não mexe. Porque isso aqui a história, o enredo, disso, aí eu concordo. aquilo, o enredo, outro, entendeu? Tem que dar certa autonomia para ele e podar em alguns pontos, né? Mas é difícil esse equilíbrio. E o que me surpreendeu foi a bilheteria de Street Fighter, né? Que a bilheteria, porque é um filme que é um jogo que estava muito em voga no momento, por isso, inclusive, foi adaptado. Eu colaboro. Tu foi no cinema? Eu confesso que eu não fui no cinema, não. Mas, cara, a bilheteria, o filme custou 35 milhões, que foi um orçamento baixo, 35 milhões, e ele teve um retorno de bilheteria de 99 milhões, cara. E vamos falar que o que gastou dinheiro ali foi o cachê do Raul Julia e do Van Damme, porque o resto filmaram lá na praia, numa praia qualquer, e num galpão fechado e acabou. Não parecia, né? Lavagem de dinheiro. Mas eu achei estranho, porque assim, o filme foi muito, muito detonado na crítica, porque por essa bilheteria, cara, ia trazer um segundo, se o filme tivesse sido bom, com certeza ia vir um segundo, cara. Infelizmente, acabou com os sonhos de adaptação de Street Fighter, porque é outro que depois disso não teve mais chance. Lenda de Chun-Li, não podemos esquecer. Never forget. Lenda de Chun-Li com Lana Lang do Smallville. Pois é, pessoal. E é isso, a gente aqui falou das adaptações de games para telonas piores, né? Só as ruins. Qual é a sua opinião? Você concorda com a gente? Tem outras adaptações na lista? Traz aqui nos comentários que a gente vai gostar de saber qual é a sua opinião sobre isso. Quero agradecer meus caros amigos bardos aí. Tem algum recadinho final? Não assistam Super Mario de 93. E quem quiser acompanhar um pouco sobre a cultura geek, @novosgeek no Instagram e no YouTube. Eu vou dar uma dica totalmente contrária. Assistam todos esses filmes que a gente falou, porque a gente não precisa sofrer sozinho. Todos vocês vejam. Entendeu? Do mal. Me sigam nas redes sociais, Marcelo F. Diniz, em todas as redes sociais. Inclusive a galera que cuida de mídias sociais, de shampoos e coisas do tipo. Estamos aí. Um abraço. Muito bem. Até a próxima, galera. Valeu. Fomos.